Olá, estudantes! Mais uma vez estamos aqui para ver um pouco mais da nossa língua portuguesa. E o assunto de hoje é dissertação argumentativa. Confira! Dissertação argumentativa. O que é uma dissertação argumentativa? Na verdade, o texto dissertativo argumentativo tem esse nome porque você apresenta argumentos. Argumentos que vão defender uma determinada tese, algo que você acredita. Por exemplo, vamos fazer de conta que o seu pai, a sua mãe não deixou você namorar com aquela pessoa que você queria. Você não tem argumentos para comprovar, para tentar convencer o seu pai ou a sua mãe de que aquela pessoa é a pessoa certa para você? Os motivos que você acredita? Pois é, quando isso acontece, se você fosse escrever um texto assim, seria um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele segue uma estrutura. Uma vez eu perguntei para o professor, colega meu, perguntei para colegas meus que gostam de redação, o que era um texto dissertativo argumentativo. Eles disseram para mim, é muito simples, um texto dissertativo argumentativo é fácil porque você coloca uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão do seu texto. Simples? Como assim simples? O que eu devo colocar na introdução? O que eu devo colocar no desenvolvimento? E na conclusão? E tem coerência, coesão, que eu olhei lá no edital direitinho. O que é isso? Você vai ver agora a estrutura, passo a passo, de um texto dissertativo argumentativo e o que colocar em cada parte dessa. Confira agora conosco o próximo passo. A estrutura é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando sempre que você deve sim colocar um título, mesmo que lá não peça para você colocar um título. Coloque um título. O que deve ser colocado na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? E o título? O que não colocar? O que colocar no título? Bem, antes de começarmos a falar do texto, dicas sobre o título. Você sempre deixa para escrever o título por último. Não na última linha, na primeira linha. Você deixa a primeira linha para escrever o seu título. Porém, só coloca o título por último. E o que eu não devo colocar no meu título? Na verdade, evite colocar orações longas, períodos longos em um título. Por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui. A indústria aumenta o aquecimento global. A indústria aumenta o aquecimento global. Eu achei por bem colocar lá no meu texto, sei lá de que está falando. Porém, o título deve ser o mais enxuto possível, o mais direto possível. Então, eu posso tirar algumas coisas e dar uma modificada. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, indústria e o aumento do aquecimento global. É a mesma informação, porém eu tirei o artigo que começa e tirei também o verbo, né? Não tem verbo, ou seja, isso aí não é uma oração. Então, quanto mais enxuto possível, melhor. E de preferência que resume, que a pessoa olhe para o seu título e tenha curiosidade de saber de que vai falar o seu texto. Tenha curiosidade de saber como que você vai tratar no seu texto. Quantos parágrafos usar na minha dissertação, na minha redação? O ideal é que eu use 4 ou 5 parágrafos. Nem menos que 4, nem mais que 5. Por quê? Porque fica mais bem estruturado, fica mais bonitinho, mais bem organizado. O que eu devo colocar na minha introdução? A apresentação da tese e meus 2 argumentos. No primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, o meu primeiro argumento, vou desenvolvê-lo. No terceiro parágrafo, vou desenvolver o meu segundo argumento. E no quarto parágrafo, eu vou colocar a conclusão do meu texto, da minha dissertação. Certo? Muito bem. Vou dar um exemplo do que colocar aqui na introdução. Eu vou só citar assim, um tipo de introdução. Eu posso colocar assim, ó. É notório que a confiança das crianças nos adultos está cada dia mais fragilizada. Certo? Muito bem. Pois a maldade dos adultos afetam as crianças. E estas experimentam sentimentos impróprios para a sua idade. Bem, apresentei lá uma introdução. Apresentei a minha tese, meus 2 argumentos, que a maldade dos adultos afetam as crianças e que também as crianças experimentam sentimentos que não são próprios para a idade delas. Pronto, apresentei meus 2 argumentos ali e defendi a minha tese de que as crianças estão confiando nos adultos. Muito bem. Escrevi meu primeiro parágrafo, que é a minha introdução. Agora eu vou para o segundo parágrafo.
No segundo parágrafo eu vou colocar o meu primeiro argumento, que é que a maldade dos adultos afeta as crianças. Eu vou explicar, vou escrever, usar toda a minha oratória, vou usar todos os meus argumentos ali, todo o meu vocabulário para convencer alguém de que a maldade dos adultos afetam realmente as crianças. Fiz isso, só tem um detalhe. É pedido numa dissertação, é pedido coerência e coesão. Seu texto tem lógica, tem uma sequência, tudo bem, está coerente. Agora eu pergunto, tem coesão? O que é coesão? Coesão é você usar os termos coesivos. Por exemplo, conjunções, locuções conjuntivas. Eu vou só dar um exemplo aqui do que você colocar na sua introdução e no seu segundo parágrafo, que é o seu primeiro argumento. Eu posso usar, por exemplo, como já foi dito, em primeiro lugar. Né? Eu posso usar essas expressões para poder escrever, começar o meu segundo parágrafo. Escrevi meu segundo parágrafo direitinho, vou para o terceiro parágrafo, que é o meu segundo argumento. No meu segundo parágrafo, no meu terceiro parágrafo, eu vou colocar meu segundo argumento, que é que as crianças, elas experimentam sentimentos impróprios à idade dela. Mais uma vez, vou usar todos os meus argumentos, toda a minha oratória, todo o meu vocabulário para tentar convencer, explicar quais são esses sentimentos e tal, como isso afetam as crianças. Muito bem, fiz isso, vou para o último parágrafo. Só que entre o segundo e o terceiro parágrafo também devo usar os termos coesivos, que é como aquela massa de cimento entre os tijolos, para poder amarrar direitinho meu texto. Então eu vou dar só alguns exemplos aqui. Ó. Eu posso usar como já foi dito, anteriormente citado, eu posso usar como resultado, uma vez que. Então são termos que eu uso entre o meu, dependendo da ideia que eu quero transmitir, entre o meu segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Agora vamos para a conclusão. A conclusão, espera-se que você, que está escrevendo a redação, que você vestibulando, que você seja o presidente da república, que você seja o novo rei do mundo, porque você vai apresentar uma solução ali na sua conclusão, no seu último parágrafo. E essa conclusão, primeira dica, deve ser viável. O que é uma conclusão viável? Eu não posso dizer que a solução é lançar uma bomba lá não sei aonde, na Casa Branca, lá no país não sei o quê. Não, isso não é viável. Outra coisa, deve ser específica. Eu não posso dizer também que o governo deve criar leis, que não sei o quê. Que governo? Federal? Estadual? Municipal? Então deve especificar quem, o que, bem claro. Não é isso? Terminei de fazer a minha conclusão. Apresentei a solução para um possível problema que já me foi apresentado no texto apoio, no início do texto, lá na prova. Foi colocado lá um texto apoio para me tirar um tema de lá. Fiz isso, apresentei a solução. Só vou dar as últimas dicas. Primeira dica, leia muito. Você lendo muito, aumente seu vocabulário, lhe dá mais informações para você citar no seu texto. É muito ruim, é péssimo você ter um texto bem estruturado, saber como fazer, ter um bom vocabulário, mas você não entender do que foi que o tema tratou. Você não ter argumentos para aquilo. Então, você estudando muito, você pode juntar o máximo possível de argumentos. Outra coisa, informações. Você junta informações. Outra coisa, dados, estatísticas. Decore isso para você, de alguma forma, adaptar o seu texto, que ele dá uma posição mais técnica. Dá mais veracidade para o que você está falando. Muito bem. Então, basicamente isso. E memorize também esses conectivos entre um parágrafo e outro. Para que, dependendo, você pode até decorar conectivos que sejam coringas. Você pode criar uma estrutura na sua cabeça de textos que sejam coringas. De conectivos sejam coringas, de ideias que sejam coringas. Que dá para você usar em 70%, 80% de qualquer dissertação, de qualquer tema. Então dá para você decorar os conectivos, assim como você decora a estrutura. Muito bem? Então até a próxima aula. Conto com que você curta, que você compartilhe, que você comente. E aqui nos comentários escreva. Nos dê ideia de uma próxima aula apresentar. Que aí nós vamos estar preparando. Nós vamos preparar essa aula e você vai poder usufruir. Lembre-se, esse estudo não substitui o estudo de uma vida toda. É apenas para esclarecer algo que você já estudou na escola. Então nos vemos no próximo vídeo.